Mais questões de administrativo. Questão de número 151. Julgue a afirmação a seguir. Serviço público é uma atividade prestada pelo Estado ou por seus delegatários, sobre o regime de direito público para atender às necessidades do Estado. Certo ou errado? A questão, pessoal, que parece certa, mas está errado. Necessidades da coletividade. Serviço público é uma atividade prestada pelo Estado ou por seus delegatários, ou seja, direta ou indiretamente, sob o regime de direito público para atender às necessidades da coletividade, não é a própria necessidade, por isso errada. Questão de número 152. Aqui nós temos o conceito de Eli Lopes Meireles, nós já falamos sobre ele. Questão de número 152. Considera-se serviço público toda atividade exercida pelo Estado ou por seus delegados sob o regime total ou parcial de direito público com vistas à satisfação das necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Certo ou errado? Agora sim, está correta, perfeita. Serviço público, toda atividade exercida pelo Estado ou por seus delegados ou delegatários sob o regime total ou parcial de direito público. O regime pode ser totalmente público ou parcialmente público. Satisfação de quem? Das coletividades essenciais e secundárias. Por exemplo, essencial, nós temos segurança, saúde. Secundárias, transporte, telefonia. Questão de número 153. Uma das facetas do princípio da generalidade significa que os serviços públicos devem ser prestados com a maior amplitude possível, ou seja, beneficiando o maior número possível de indivíduos. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está certo. Estamos falando de quê? Princípio da generalidade. Nós já falamos sobre ele na teoria, mas vejamos, olha. Generalidade, erga omnes. Ele atinge a coletividade em geral. Isso é o princípio da generalidade. Vamos voltar à questão? Olha, uma das facetas do princípio da generalidade significa que os serviços públicos devem ser prestados com maior amplitude possível, maior número possível de indivíduos. Coletividade em geral, erga omnes, a todos. Então está de acordo. Questão correta. 154. É consequência do princípio da continuidade do serviço público no que concerne aos contratos administrativos, o reconhecimento de privilégios para a administração, como o uso compulsório de recursos humanos e materiais do contratado, quando necessário à continuidade do serviço. Certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. É isso mesmo, pessoal. Continuidade do serviço público é um dos princípios do serviço público, dos princípios que regem o serviço público. E ele diz isso mesmo, que quando uma empresa terceirizada, por exemplo, ela presta serviço público e há uma rescisão do contrato, pode haver uma captação daqueles materiais do contratado para que ele possa, por um determinado período, a administração possa continuar prestando serviço público. Imagina uma empresa de ônibus que ela vai e rompe aquele contrato administrativo de prestação de serviço num determinado município. O município, então, por um determinado período, vai tomar posse daqueles ônibus e até mesmo dos motoristas, recursos humanos, para continuar, para que aquele serviço de transporte não venha parar. Isso está correto, nós já falamos sobre isso. 155. A respeito dos princípios e regime jurídico aplicável ao serviço público, é correto afirmar que... Qual é a resposta correta? Pausou o vídeo? Respondeu gabarito e a letra? Letra E. Olha, o princípio da continuidade do serviço público impede o concessionário de rescindir unilateralmente o contrato no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, devendo intentar ação judicial para esse fim. É verdade, pessoal. Quando há um contrato com a administração pública, aquele particular, aquele
que está recebendo a concessão, ele não pode, em regra, rescindir unilateralmente o contrato, por suas razões. Ele deve entrar no Poder Judiciário, ele deve ir ao Judiciário e intentar uma ação para que possa rescindir esse contrato. E por que as outras estão incorretas? Vejamos a letra A. O princípio da universalidade veda a exploração por regime de concessão de serviços de natureza essencial. Nós vimos, pessoal, que os serviços próprios é vedado a exploração por regime de concessão para serviços de natureza essencial. Isso é verdade. São os chamados serviços públicos próprios. Nós temos serviços próprios e impróprios, mas não existe um princípio da universalidade que veda, que vem explicar isso. Não tem nada a ver com universalidade. Realmente, os serviços próprios não podem ser delegados. Os serviços públicos impróprios, esses podem ser delegados, sim. Então, mas não existe um regime um princípio de universalidade que vem disciplinar isso. Letra B. Modicidade tarifária impõe a obrigação do poder concedente de subsidiar a prestação de serviço público por concessionários ou permissionários, quando o mesmo se mostrar deficitário. Pessoal, a modicidade, ela vem dizer que a administração deve cobrar o mais barato possível quando for cobrado, quando for serviços, que a taxa não tem nada a ver com obrigação do poder concedente de subsidiar a prestação de serviço público, não tem nada a ver com o que o texto está dizendo aqui. Letra C. O princípio da universalidade e da igualdade dos usuários veda a suspensão da prestação de serviço público por inadimplemento do usuário. Para a gente matar essa questão de universalidade, é saber que universalidade é sinônimo de generalidade. Então, erga omnes. O princípio da universalidade, ele diz que devemos atingir o maior número de pessoas possíveis. Por isso está errada a letra C e por isso está também não tem nada a ver com igualdade. Generalidade é sinônimo de universalidade. Agora a letra D. O princípio da continuidade do serviço público impede a administração de encampar o serviço enquanto não selecionar por procedimento licitatório nova concessionária ou permissionária. Nós vimos que encampação, é o retorno do serviço ao poder concedente pela retomada coativa do serviço antes do término do contrato. Então, antes do término do contrato, mediante lei que o autorize, é o retorno do serviço ao poder concedente. Dessa forma, a questão fala que o princípio da continuidade do serviço público impede a administração de encampar, enquanto não selecionar por procedimento licitatório nova concessionária ou permissionária. Não, ela pode fazer assim a encampação antes de abrir novo processo licitatório. Por isso, a questão correta é somente a letra E. Questão de número 156. Você vai ler e marcar a resposta correta. Já respondeu? Então vamos lá. O poder público contratou na forma da lei a prestação de serviços de transporte urbano à população. A empresa contratada providenciou todos os bens e materiais necessários à prestação do serviço, mas em determinado momento interrompeu as atividades. O poder público assumiu a prestação do serviço utilizando-se na forma da lei dos bens materiais da titularidade da empresa. A atuação do poder público consubstanciou em expressão do princípio da, fácil demais, continuidade do serviço público. Observe que essa questão está sempre caindo na Fundação Carlos Chagas. Questão de número 157. De acordo com a Constituição Federal, a prestação do serviço público por particular é? Resposta, letra E. Permitida na forma da lei, mediante concessão ou permissão precedida de licitação. É o texto do artigo 175 da Constituição Federal. Artigo 175 da Constituição. Se você ler o artigo 175 da Constituição Federal, estará esse texto aqui, A prestação do serviço público por particular é permitida na forma da lei mediante concessão, permissão
precedida de licitação. Concessão ou permissão precedida de licitação. Esse é o texto da Constituição Federal. Por isso está correta e todas as outras erradas. Vedada não, é permitida na forma da lei. É permitida apenas para contrato de serviço não essencial? Não. É possível de cobrança tarifada? Errado. Letra C, possível apenas para aquele serviço de titularidade não exclusiva de Estado? Não. E por que não? Porque lei complementar, porque é permitida na forma da lei e, portanto, ou lei ordinária. É a lei que vai disciplinar. E o texto da Constituição Federal traz este texto. É permitida na forma da lei mediante concessão, permissão precedida de licitação. Portanto, está correta a letra E. Olha essa questão, pessoal, que caiu na prova. Observe, olha, os serviços públicos. Olha a letra E. Constituem obrigação do poder público que pode prestá-los diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação. Até aí tudo bem, nós vimos, é o texto do artigo 175 da Constituição Federal. Agora observe a letra A. Devem ser sempre prestados pelo poder público em face de seu caráter essencial. Olha a pegadinha. Devem ser sempre prestados pelo poder público em face de seu caráter essencial. Se a gente for analisar ali rapidamente, não, a gente pode pensar assim, o poder público deve sempre prestar serviço público, mas não é isso que está dizendo. Está dizendo que deve ser sempre prestado pelo poder público. Não, ela pode ser prestada pelo particular também. Então, por isso está errada, é uma pegadinha. Eles colocaram logo na letra A para aqueles que os descuidados marcarem erradamente. Portanto, é a letra E. Agora sim, questão 158. Enquanto as concessões comuns reguladas por lei são divididas em concessões de serviço público simples e concessões de serviços públicos precedidas de execução de obra pública, as PPPs, se divide em concessão patrocinada e concessão administrativa. Por favor, releia e marque a resposta correta. Se você marcou certo, você acertou. Nós vimos sobre as PPPs. Elas dividem em concessão patrocinada e concessão administrativa. As concessões comuns são reguladas por lei. Nós vimos que a concessão comum, ela está prevista ali na Constituição Federal, e nós temos a concessão especial. Essa concessão especial, ela é a PPP e ela tem subdivisões. Ela se divide em concessão especial concessão patrocinada e concessão administrativa. Concessão patrocinada e concessão administrativa, as duas formas de PPP. Questão correta. 159. São princípios dos serviços públicos, exceto... Questão muito fácil, letra B, especialidade, que se aplica às autarquias, se aplica melhor à administração indireta, mais comum às autarquias, se aplica a toda a administração direta o princípio da especialidade, especialmente às autarquias. Esse princípio diz que esse ente que foi criado pela administração direta não pode desvirtuar do fim pelo qual foi criado. Foi criado para, por exemplo, administrar previdência social. Então, ela vai fazer isso. Ela não vai se tornar um banco e vai emprestar dinheiro para os outros. Ela não pode fugir daquele fim pelo qual foi criado. É o princípio da especialidade. Os outros, sim, são princípios dos serviços públicos. Questão de número 160, para encerrar esse vídeo, marque a alternativa incorreta. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra C. Vamos ver as corretas primeiro? Vamos. Letra A. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Este aqui é o texto da Constituição Federal,
Então está corretíssimo. Poder Executivo que vai outorgar e renovar a concessão e a permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e sons e imagens. Letra B. A não renovação da concessão e permissão dependerá de aprovação no mínimo de 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Eu disse para você tomar cuidado na hora da prova para não confundir com os 3/5 da emenda constitucional. E letra C. O cancelamento da concessão ou permissão antes do vencido prazo depende de autorização judicial e não da decisão de 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. 2/5 é para não renovação da concessão ou permissão. A não renovação depende de 2/5 do Congresso Nacional. Agora, o cancelamento dessa concessão ou permissão de radiodifusão antes do prazo, somente a Justiça, somente o Judiciário e não o Congresso Nacional. Letra D. O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para emissoras de rádio e 15 para de televisão. É previsão constitucional, tudo isso. Terminamos aqui esse vídeo. Eu peço desculpas por não estar conseguindo responder as questões. Na realidade, eu não estou nem abrindo o e-mail, não estou tendo tempo, pessoal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado.